Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso de metodologia, né, focando sempre mais nas apresentações para que elas sejam cada vez mais consistentes e convincentes, né, que é o mais importante na nossa área. E vou passar para vocês algumas pequenas informações nesse vídeo curto sobre o que a gente vai começar a conversar de agora em diante. Então nós temos evidentemente que um primeiro momento, né, sobre essas apresentações para que elas sejam mais consistentes e convincentes, seguir um certo roteiro, um certo protocolo para que a gente possa não só montar a nossa aula, mas também passar a ideia, fazer com que ela seja convincente. Então nós temos evidentemente, né, uma sequência que vai desde a captação da ideia, de aprendizagem, depois nós vamos trabalhar ainda o tempo das apresentações, os tipos de aprendizado que existem e também ensinar um pouquinho, né, se assim for possível, como que a gente vai atrair, prender a atenção do nosso público quando nós estivermos apresentando alguma ideia. E dentro desse processo todo, evidentemente que dentro desse processo nós temos que ter uma certa lógica na obtenção desses dados, desse conhecimento, para que depois a gente possa aplicá-los. E o final mesmo de toda a nossa apresentação, que é esse item 5, é que nós vamos focar um pouco mais na própria presença, né, do orador, do professor ou do ministrador que está sendo responsável por essa apresentação. A primeira ideia que a gente tem que ter é que a montagem de uma aula, de uma apresentação, ela necessita de um tempo talvez, às vezes até maior do que da própria apresentação. Então nós temos um momento inicial em que nós temos que reunir todas as informações, né? Ou seja, ter ideias diferentes, começar a trabalhar um pouquinho isso, essas ideias diferentes, para que eu possa, sem sair do meu rumo de intenções, né, para esse meu aluno, eu passar a ideia que eu quero da melhor maneira possível. Então, o primeiro item que a gente discute é essa de captação de ideias, isso relacionado com a aprendizagem desse público, né, em que nós temos 5 principais assuntos a serem discutidos. O primeiro é como fazer uma organização desse pensamento, né, de uma maneira lógica, para que eu possa passar isso da melhor maneira, como eu vou revelar esse assunto progressivamente. Eu vou pular esse que está em amarelo, e obter sempre um feedback. Depois a gente vai discutir o que é feedback, o que é feed forward do ouvinte, né? E algumas técnicas de memorização também a gente pretende discutir, mas principalmente esse que está em amarelo é o que nós vamos conversar hoje. Eu preciso, quando eu vou fazer uma apresentação, saber o que eles querem ouvir. Então, para isso, eu preciso conhecer o público em que eu vou trabalhar. Eu preciso entender em que momento esse público está, com relação ao que ele já tem de informações sobre o assunto, o que ele foi até esse momento, seja uma aula, um congresso, né, um curso, o que ele quer obter de informação. E a partir daí a gente começa a trabalhar em algumas áreas bastante sombrias para a gente mesmo, né? Porque a gente não tem essa ideia, a gente não faz esse preparo. A maioria das pessoas montam a aula em função daquilo que ela acha que o aluno tem que aprender. Mas será que é isso que ele quer ouvir? Então, a primeira coisa que nós temos que conhecer é que existe, por parte do próprio público, uma filtragem de informações, né? As pessoas, como está escrito, tendem a valorizar ou confirmar aquilo que já acreditam. Então, muito provavelmente, até tem uma história bastante interessante, depois eu passo para vocês a referência disso, de uma psicóloga que foi dar um curso e ela queria convencer a plateia de que ela, por ter um iPhone, ele era melhor do que aqueles outros que trabalhavam, né, não na plataforma da Apple, mas na plataforma do Android. E
Só que, geralmente, quando alguém vai te convencer disso, né, seja que o Android é melhor ou se o Windows é melhor do que Mac, né, geralmente quem tem determinado conteúdo, eles tendem a valorizar ou confirmar aquilo. Então eu preciso prestar muita atenção nisso. Às vezes eu passar uma ideia totalmente diferente para a minha plateia, pode ser que eles não estejam preparados para receber esse tipo de informação. Principalmente quando existem já crenças enraizadas, elas são muito difíceis de modificar. Eu lembro logo acho que eu estava fazendo mestrado, e eu fui dar uma aula sobre urgências endodônticas, e falando sobre os abscessos e da importância, né, de se coletar o maior dado de informações possíveis e que se evitasse a tomada de antibióticos, né, a não ser que seja extremamente necessário, e especifiquei bem quais eram essas situações. E nisso levanta, né, um senhor. Eu estava dando um curso numa APCD, numa regional da APCD, bem distante, né, do centro das informações. Ele falou: olha, eu sempre fiz desse jeito, sempre dei antibiótico, sempre deixei o dente aberto e não tive nenhum tipo de insucesso nessas situações, né? Então, o senhor vem aqui falar sobre essa ideia de fechar todos os dentes. Não, isso é um absurdo, né? Então, você tem que estar preparado para receber esse tipo de informação conflitante, né? Porque ele tem uma crença, trabalhou 40 anos daquele jeito, que você não vai conseguir modificar. E não adianta bater de frente, né? É sempre ter um respeito, uma educação pela resposta, né? E passar a ideia que você tem, baseado sempre em ciência. Então, tudo isso são coisas que a gente vai aprendendo com o passar do tempo, né? Na nossa ideia, eu acredito que quando eu estou fazendo uma apresentação, eu preciso conhecer anteriormente, né, qual que é esse público. Se ele se ele já tem informações, ou se é um aluno de graduação, o que ele já teve até agora. Não é só eu ir lá e dar o curso sobre aquele assunto. Não, eu preciso saber o que ele vai entender e o que ele quer ouvir. Então a gente sempre fala, começa com aquilo que ele já acredita. Fala, olha, né, eu sei que muita gente trabalha assim, ele tem um relativo índice de sucesso. Hoje em dia, com os estudos, nós sabemos que isso pode variar um pouco em função disso, em função daquilo, né? Mas começa com aquilo que ele já acredita, né? Não chega de logo de cara e fala assim, olha, isso que vocês fizeram até agora não funciona, ou não funciona mais, né? Isso não existe, principalmente na área de saúde. Então, a gente tem que começar com o que eles já acreditam, surpreender essa plateia com alguma informação que é atualizada, isso é importante. Ele sempre quer ouvir alguma coisa nova, ele gosta de referências, ele gosta de estatística, ele gosta de gráficos, de figuras. Ele quer que você não quer só te ouvir, ele quer entender esse processo. E confronta essas ideias novas com as antigas, né? Isso talvez seja o primeiro momento em que eu estou apresentando alguma coisa, mas eu tenho que saber com que plateia eu estou lidando nesse momento. Além disso, né, nesse conhecimento da plateia, né, eu preciso entender que cada público ele tem um grau de capacitação diferente. Se eu vou dar uma palestra para alunos de graduação, numa semana acadêmica, é uma coisa. Se eu vou dar uma aula para alunos de graduação, é uma coisa. Se eu vou falar num congresso de especialistas, é outra coisa, né? Então, eu preciso eu tenho que ter um primeiro momento e anotar isso. Eu falo assim, peraí, o público que eu vou falar é esse. Ou ele é variado. Às vezes congressos assim, esse congresso como o CIOSP, CIORG, outros congressos regionais, às vezes o público é variado. Tem desde aluno de graduação até aquele professor que, né, já dá aula há 50 anos. Então, qual é o público? Qual o grau de capacitação desse público? Quanto que esse público já entende sobre o assunto que você vai falar. O assunto é totalmente novo ou é parcialmente novo? Né? Faça essas anotações, porque aí
isso vai te dar ideias de como atingir esse público posteriormente. Então, o interessante já na tua apresentação é você visar fazer uma exposição informativa, que seja interessante e que seja persuasiva. Depois a gente vai ensinar algumas técnicas em função disso. E sempre citando exemplos. Né? Isso talvez seja uma citar exemplos, causar casualidade, contar histórias, talvez seja uma das dicas mais importantes que a gente tem. Porque ele gosta, né, o público gosta de saber que você faz aquilo, que você já passou por aquele momento, você já fez aquilo. Né? É uma coisa pessoal, ele gosta de saber disso e fala assim, poxa, eu estou vendo uma pessoa que chegou, né, nesse nível e ela está mostrando alguma coisa que ela já passou, tudo que ela já sofreu. Né? Então, essas ideias são bastante importantes. Então, a ideia é que também cada um, evidentemente, ele processa diferentemente essas informações que você está passando. Então, a ideia é ou você criar histórias, né, que tenham exemplos que gerem essa casualidade, né, e tudo isso tem que ter princípio, meio e fim. Não adianta você contar parte da história, ele precisa ter princípio, meio e fim, toda a história que você contar. Ou esses causos, né, como falava o pessoal do interior, tem que ser usada também com uma certa parcimônia, ou seja, tem algumas palestras para algum público que a coisa tem que ser mais formal. Talvez a gente contar um monte de histórias, isso não faça sentido, principalmente em congressos técnicos, né? Agora, funciona muito bem essa questão de contar histórias quando você tem uma plateia mais jovem, principalmente uma plateia mais atual. Né? Se nós percebermos, por exemplo, se eu chegar numa palestra para alunos de graduação, uma aula de alunos de graduação, e ficar toda hora, olha, esse material, essa resina, X-File, X-Fill, X-Fill, foi pesquisado por Silva e colaboradores, é utilizado por milhares de dentistas. Isso é uma ideia. Olha a maneira que eu estou passando a informação. Se eu passar essa mesma informação dessa outra maneira, qual que é o meu objetivo final aí? Ele saber que a resina X-Fill ela é interessante, né? Que ela é muito utilizada. Por que ela é muito utilizada? Porque é um bom material. Se eu passar essa informação de uma outra maneira, olha como é que isso muda de figura. Né? Esse aqui é um segundo exemplo. Olha, a nossa paciente estava muito infeliz com todos os problemas dentários que ela teve durante toda a sua vida. Então, estou criando uma casualidade, estou mostrando uma coisa que eu faço, era o meu paciente, né? Dando exemplo aqui. Então, por falta de informação e possibilidade financeira, ela foi atendida por profissionais inabilitados, né? E assim que pôde procurar um auxílio para trocar essas restaurações que ela fez. Utilizamos um material mais adequado para o caso dela. Então, que era a resina, nesse caso foi a resina X-Fill. Né? E a recuperação da autoestima dela foi imediata, né? A gente pode ver, né? Essas informações, né? Mostram figuras. Então, você criou uma história, teve princípio, né? Você falou, poxa, a pessoa ficou com pena dela, falou, pô, né? E você deu o recado da mesma maneira. Então, ela ficou feliz, a resina é boa. Né? Você pode até contar, olha, fizemos um controle depois de 10 anos, a resina estava lá ainda. Sabe? Então, é criar essa história com princípio, meio, enfim. Então, a ideia de hoje é que a gente possa, dentro desse momento inicial, tentar conhecer a plateia que a gente vai trabalhar e também saber contar história. Tem gente que tem um pouco de dificuldade com relação a isso. Não estou falando para ser engraçado, eu não estou falando para ser totalmente formal, mas contem histórias, né, e deem exemplos em função disso. Tudo isso eu estou falando para vocês até como fazendo parte dessa nossa atividade como um momento final. Eu já quero que vocês comecem a trabalhar um pouco esse tipo de informação. Peguem uma aula que vocês queiram
queiram fazer, queiram dar, comecem a trabalhar esse tipo de informação, né, que eu estou passando para vocês. Porque o ideal seria que vocês já montassem alguma aula que é importante, alguma aula que vocês já dão, né, mudar um pouquinho o conceito, fazer uma aula para graduação, uma aula para especialização, uma aula para você ministrar no congresso. Você tem que ter informações diferentes em cada uma desses momentos. Então, já comecem a pensar isso, que depois nas outras aulas a gente vai trabalhando um pouquinho a questão da própria montagem, não só de como apresentar, ok? Então, fiquem em casa, né? A gente está até com uma camiseta aí, né? Levanta a mão aí quem gostaria de estar em casa hoje, né? A gente é meio um pouco obrigado a estar aqui em função aí desse momento do nosso coronavírus, mas aproveitem esse tempo, assistam o vídeo que eu estou recomendando para a gente entender um pouquinho as diversas maneiras de apresentar algumas ideias bastante importantes. Então, um grande abraço para vocês e logo eu volto com outras informações. Abraço.